templo chamado Formosa. No capítulo 3 de Atos você vai ver essa história. Provavelmente a maioria de vocês conhece essa história. E quando eles estão subindo para o templo, o paralítico ali pede uma esmola para Pedro, para João. E Pedro então olha para ele e fala assim: olha para nós, eu não tenho nem prata nem ouro, ou seja, nós estamos igual a você, não temos dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E tomando pela mão, levanta ele e o homem é curado. Deus realiza um milagre extraordinário na vida daquele homem, de modo que ele começa a pular imediatamente, entra no templo glorificando a Deus. E as pessoas veem aquilo lá e uma multidão começa a se aglomerar em torno de Pedro e João para saber o que estava acontecendo. Afinal, o homem há 40 anos era paralítico de nascença. E de repente o sujeito entra no templo louvando, pulando, glorificando a Jesus Cristo, glorificando o nome de Deus, e a multidão então vai se aglomerando. E Pedro então olha para eles: olha, o que aconteceu aqui foi por causa de Jesus Cristo, do seu poder. Então ele começa a anunciar a palavra, e diz o texto que a multidão, que era de 3.000 convertidos, 3.000 cristãos, sobe para 5.000. Segunda pregação de Pedro, a primeira 3.000 se convertem, a segunda o número sobe para 5.000 pessoas. E aí os líderes religiosos, aquela turma, gente boa, que gostava de Jesus, eles vendo aquilo são tomados de inveja, de indignação, ficam perturbados, diz o texto. Eles então vão até Pedro e João e os proíbem de pregar em nome de Jesus. Eles prendem eles à noite ali. No dia seguinte, olha, vendo que eles não poderiam fazer coisa alguma, porque a multidão toda havia visto o milagre, era impossível negar o milagre de Deus. Eles então, olha, dizem para Pedro e João: vocês não preguem mais nesse nome. Parem de falar sobre esse Jesus. Parem de falar da ressurreição. E proíbem Pedro e João de anunciarem a palavra. E aqui no capítulo 4 nós vamos ver as primeiras pressões que a igreja primitiva começa a sofrer. As primeiras pressões que eles sofrem e as dificuldades que eles começam a enfrentar, as perseguições que eles começam a enfrentar na sua caminhada. No capítulo 4 é o primeiro momento em que eles são confrontados. São proibidos de pregar, são proibidos de falar do nome de Jesus, anunciar o Evangelho de Deus. A igreja que estava crescendo agora começava a sofrer uma pressão que visava sufocar e impedir o seu crescimento. Muitas vezes, aliás, muitas vezes não, todas as vezes, esse é justamente o objetivo do inimigo: é impedir que nós venhamos a crescer, que nós venhamos a crescer diante de Deus, que a igreja de Deus prospere. Esse é o desejo do inimigo. E vez por outra nós passamos por esse tipo de luta, por esse tipo de pressão. É fato que no Brasil nós não passamos pelas perseguições que muitos dos nossos irmãos enfrentam, nesse mundo, principalmente no Oriente, ali na África. Nós não experimentamos na pele o tipo de perseguição que esses homens enfrentam. E eu falei aqui de manhã, eu abro um parênteses, que talvez isso seja uma denúncia ao tipo de cristianismo que a igreja brasileira tem vivido. Porque Jesus em momento algum nos enganou. Ele disse: olha, se você quer me seguir, pode esperar que você vai passar por perseguições nessa vida. É impossível andar comigo e não ser perseguido. Aliás, ele vai dizer no Sermão da Montanha: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quem tem compromisso com Jesus, quem tem compromisso com o Evangelho, quem tem compromisso com a justiça, esses vão passar por perseguições. Paulo vai falar para Timóteo: olha, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então esse é só um pensamento que talvez seja um pouco uma denúncia para o tipo de cristianismo que a gente tem vivido, ainda mais vivendo em um país injusto, vivendo em um país historicamente debaixo das mãos de pessoas corruptas, de pessoas que não têm a mente de Cristo Jesus. Mas é só um pensamento. É evidente que nós atravessamos outros tipos de pressões, e é evidente que há muita gente boa que confessa o nome de Jesus nesse país. Amém? Eu falei aqui que, falando de perseguição, eu contei uma piada para os irmãos aqui. Fala do Severino que converteu lá no Nordeste, cabra retado, briguento. Severino lá, ele converteu, e aí os caras ficaram sabendo que o Severino tinha convertido e falou: vamos lá tirar satisfação com o Severino, que agora ele é crente e não pode fazer nada. Aí foram lá, Deus.
no Severino, falou: Severino, é verdade que você converteu? Ele falou: é verdade. Ele falou: e é verdade que na Bíblia fala que se alguém te ferir na face direita, você tem que oferecer a outra? Ele falou: é verdade, está escrito isso. E o cara deu um tapão na cara dele. Aí o Severino parou, o outro cara ficou olhando. O Severino falou assim: agora você dá desse lado, dá do outro lado. E o cara, pá! Aí ele tirou uma peixeira e abriu o cara de cima e embaixo, assim. Aí o outro assustou, falou: o que é isso, né, crente? Ele falou: até esse bater e bater, abrir e se usar, estou abrindo o sujeito. É fato que a gente não passa por perseguições no nível de muitos dos nossos irmãos ao redor desse mundo, mas nós passamos por outros tipos de pressões. Nós enfrentamos uma crise nesses dias, nesse ano, né? Estamos imersos numa crise, num tempo de dificuldade, num tempo de lutas. Aliás, isso já vem de longa data, né, nesse país. Nós enfrentamos as pressões advindas de correntes filosóficas que nada têm a ver com o Evangelho de Jesus. Nós estamos vendo sendo espalhados filosofias que nada têm a ver com o Evangelho, relativismo ético, materialismo, nos incentivando ao consumismo. Nós vivemos dentro de um sistema que prega o contrário daquilo que Jesus nos desafia a viver. Nós vivemos esse tempo do pluralismo, onde não existe algo absoluto. A gente passa por esse tipo de pressão que visa sufocar a nossa fé, impedir o nosso crescimento de alguma forma, impedir o crescimento da igreja. E como cristãos, como filhos de Deus, se nós desejamos crescer no Senhor, quantos aqui desejam crescer no Senhor? Se nós desejamos crescer no Senhor, precisamos dar respostas pontuais para esse tempo. Precisamos dar respostas pontuais para as crises que se apresentam a nós, para as pressões que se apresentam visando sufocar a nossa fé. Precisamos dar respostas pontuais, como esses dois homens deram, como a igreja primitiva deu no primeiro momento em que ela é desafiada, em que ela é pressionada por pessoas que não tinham a mente de Cristo Jesus, pelo sistema onde eles estavam vivendo. E eu gostaria de refletir com vocês nessa noite, meus irmãos, sobre 3 respostas que nós podemos dar para esse tempo, para esse período de pressão e crise. Se nós queremos crescer no Senhor, eu gostaria de meditar nessas 3 respostas que a igreja primitiva deu nos seus dias. A primeira coisa aqui que nós vemos nesse texto, do verso 7 ao verso 13, é que se nós queremos dar respostas pontuais para crescer diante das pressões do mundo, da sociedade, sem Deus, nós precisamos ter uma confissão corajosa. Amém? Confissão corajosa. Precisamos confessar o nome de Jesus, da razão da nossa fé. Veja comigo o verso 7 em diante. Abra e volta aí uma página, versículo 7 do capítulo 4. Diz assim: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Os religiosos chamam Pedro e João e perguntam para ele: que poder que vocês têm? Em nome de quem vocês estão fazendo tudo isso? Em nome de quem vocês estão pregando isso e realizando esses milagres? E Pedro não titubeia. Verso 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Verso 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro não titubeia na resposta. Em nome de quem você faz isso? Eu faço isso em nome de Cristo Jesus. E quando nós olhamos o discurso de Pedro, nós vamos perceber algumas coisas interessantes para nós seguirmos enquanto exemplo para as nossas vidas. Pedro, no primeiro momento, ele já tinha qualquer possibilidade de ir glória ao seu próprio nome. Ele já tinha qualquer possibilidade de que a presunção encontrasse espaço no seu coração. Ele vai dizer lá, já no capítulo 3, quando a multidão se aglomera para saber o que tinha acontecido, ele já disse: olha, isso não tem nada a ver comigo, com João, isso não fomos nós que fazemos, isso foi feito pelo nome de Cristo Jesus.
E aí ele começa a pregar para aquela comunidade, para aquela multidão que havia se aglomerado em torno dele. Ele exalta o nome de Cristo Jesus no seu discurso. O seu discurso ali visa exaltar a Deus, visa exaltar a Cristo Jesus. Ele fala da autoridade de Jesus, da soberania de Jesus. Nós estamos agindo em nome dele. Nós fomos autorizados a fazer isso porque Cristo nos autorizou para orar por enfermos e eles serem curados. Nós fomos autorizados para pregar no nome dele, para expulsar demônios. Nós fomos autorizados por ele para fazer isso. Ele já aponta para a autoridade de Jesus, para a posição de Jesus, de soberano, de Senhor de suas vidas. Ele vai falar sobre a morte de Cristo. Olha, aqueles que vocês crucificaram. Ele traz a morte de Jesus, que é um fator essencial na pregação cristã. Ele fala, vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou Jesus. Fala da ressurreição de Cristo. Nesse discurso ele vai falar sobre a unicidade de Cristo. Verso 12, não há nenhum outro nome que nós possamos ser salvos, só Cristo Jesus. Só Cristo Jesus. Pastor Ziel Machado diz assim: todos os caminhos levam a Deus como juiz, mas só um leva a Ele como Pai, e esse é Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pedro está falando da unicidade. Só há um que pode nos levar a Deus e pode trazer salvação para a nossa vida, e esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele fala do plano de Deus. Foi Deus que determinou isso. Você vai ver nos discursos de Pedro. Fala do pecado dos livres. Vocês crucificaram o Filho de Deus. Mas ele vai apontar também que em Cristo há salvação, em Cristo há o perdão dos pecados, em Cristo nós somos restaurados. O discurso de Pedro é cristocêntrico. É cristocêntrico. Cristo está no centro do seu discurso, porque está no centro da sua vida. Quando a igreja pede Jesus Cristo como referência, quando Cristo deixa de ser o centro das nossas vidas, a gente começa a falar de outras coisas, começa a pregar aí palestras motivacionais, autoajuda, a gente começa a pregar coisas que nada tem a ver com aquilo que Deus deseja para nós. A igreja nunca pode perder Jesus Cristo como referência de sua vida, da sua teologia, da sua doutrina. Pedro não perdeu isso, porque antes de Jesus estar no seu discurso, estava presente na sua vida. Por isso ele vira para o paralítico e fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta, anda. Nós só podemos transmitir aquilo que nós temos. E Pedro tinha a vida de Cristo dentro da sua vida. Ele tinha a presença de Deus na sua vida, e ele podia transmitir essa virtude, podia transmitir nova vida para aquele homem. Ele falava de Cristo Jesus com uma paixão tremenda. Se você olhar os discursos de Pedro, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, você vai ver semelhanças, em todo o discurso. Ele fala da morte de Jesus, fala da ressurreição de Jesus, do propósito de Deus, fala do pecado dos livres, chama eles para o arrependimento, para a multidão lá em Pentecostes. Fala que em Jesus a salvação, a transformação, fala da promessa. Para a multidão ele fala a mesma coisa, e agora para os líderes ele retoma o seu discurso, e Cristo está presente. O discurso dele é cristocêntrico, porque antes de tudo estava presente na sua própria vida. Amém? Nós precisamos ter esse coração apaixonado de Pedro. É por isso que no verso 20 desse texto que nós lemos, ele vai dizer o seguinte: olha, a gente não pode falar de outra coisa. Se conseguimos falar daquilo que nós vimos e ouvimos, nós não conseguimos falar de outra coisa que não for de Jesus, porque Jesus mudou a história da nossa vida. Eu sei o que Jesus fez na minha vida. Pedro havia negado Jesus, andado com Jesus, não havia pisado na bola, mas Jesus restaurou aquele homem. Jesus derramou do seu espírito sobre a vida daquele homem e começou a pulsar na vida dele um sentimento de falar do amor de Deus e do Evangelho da graça. Estava ali presente. E diz a própria Escritura que a boca fala do que está cheio do nosso coração. Se a gente não fala muito de Cristo, se a gente não compartilha muito da graça, se a gente não confessa o nome de Jesus, alguma coisa está errada. Porque pode ser que Jesus não esteja tão presente em nós, não esteja queimando dentro do nosso interior. Nós falamos daquilo que vimos e ouvimos, Pedro diz. Jesus estava queimando no seu coração. O amor e a paixão pela presença de Deus, o amor por anunciar a boa nova, estava ardendo dentro do seu coração. Que no nome de Jesus nós venhamos a confessar nesses dias.
ter coragem para confessá-lo, não se intimidar por coisa alguma, não se colocar debaixo dos sistemas desse mundo, não permitir que a nossa fé seja sufocada pelo inimigo através desses sistemas, mas que tenhamos a coragem de anunciar e confessar o nome de Jesus na nossa vida, não só com os lábios, mas com a vida. Duas palavras que aparecem sempre no livro de Atos é o querigma e o martírio. É a proclamação, a missão é querigmática. Nós proclamamos, nós pregamos com palavras, mas também o martírio tem a ver com testemunhas, sermos testemunhas da ação de Deus nas nossas vidas. Pedro confessava o nome de Jesus com seus lábios, com o seu discurso, mas acima de tudo com a sua própria vida. Com a sua própria vida. E é por isso que os líderes olharam para eles e falaram, reconheceram que eles eram homens simples, nós lemos, né? Pessoas comuns, sem instrução, e perceberam que eles haviam estado com Jesus, porque falavam de uma forma que só Jesus fala. Isso é ser cristão, ser parecido com o mestre. Amém? Ser cristão é parecer com o mestre. E aquele pessoal notou que eles de fato andaram com Jesus, tinham o jeito de Jesus, tinham o linguajar de Jesus, traziam à sua vida um bom perfume de Cristo Jesus. E nós possamos exalar esse bom perfume nesses dias, através de uma vida de confissão. Amém? Segunda coisa que esse texto nos apresenta: a igreja respondeu às pressões de uma sociedade sem Deus com lealdade a Cristo Jesus. Lealdade a Cristo Jesus. Pedro e João, a gente leu aqui que eles, quando os líderes tiram ele da prisão, tiram Pedro e João da prisão, eles os proíbem de falar no nome de Jesus. E qual é a resposta de Pedro? O que você leu aí há pouco? Bom, a gente proíbe você de falar no nome de Jesus. Qual é a resposta imediata de Pedro e João? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A nossa lealdade é a Cristo Jesus. Antes importa obedecer a Ele do que aos homens. Muitas vezes nós temos uma visão das Escrituras, e há muitos cristãos que têm uma visão meio equivocada em relação à autoridade. Porque a autoridade, quando nós falamos de autoridade nas Escrituras, ela não nos incentiva a ter uma obediência cega, uma submissão cega a qualquer tipo de autoridade que se apresenta na sociedade. A Bíblia não ensina isso. Muitos têm uma interpretação equivocada de Romanos 13 e acreditam que nós devemos nos submeter a qualquer tipo de autoridade, mesmo que seja uma autoridade que faça coisas repugnantes, que promova injustiça, e muita gente acha que nós devemos obedecer esse tipo de situação. Pedro aqui está nos ensinando algo tremendo. Há valores que precisam ser observados na nossa vida. Ele está dizendo, olha, antes importa obedecer ao próprio Deus do que a homens. Nós devemos submissão primeiramente a Ele. Se aquilo que vocês estão dizendo está em contradição com aquilo que Ele nos ordena, nós temos a obrigação de desobedecer, para poder obedecer a uma lei superior, a lei de Cristo Jesus. E se nós percorremos a Bíblia, meus irmãos, nós vamos achar N exemplos de desobediência a líderes, a autoridades. Se você for no Êxodo, no capítulo 1, capítulo 2 ali, para entender melhor a história, que Faraó, vendo que os israelitas se multiplicavam, eu achei extraordinário, né? Deus sempre traz crescimento para o povo dele. Quer que o povo cresça, porque o coração de Deus, Ele quer que todo mundo se salve, todo mundo receba a graça, a salvação em sua vida. E vendo que o povo crescia, Faraó faz o que? Olha, manda as parteiras hebreias ali matarem os filhos, os primogênitos das israelitas. E o que as parteiras hebreias fazem ali na ocasião? Inclusive elas mentem para Faraó. Elas dizem para Faraó, olha, quando nós chegamos elas são fortes e o filho já nasceu, não tem jeito de matar. Elas mentem para Faraó, para uma autoridade que havia ali no Egito. E no entanto diz o texto que Deus as abençoou. Elas mentem para uma autoridade para poder preservar vidas, para salvar a vida de crianças. E diz o texto, Deus abençoa aquelas parteiras, aquelas hebreias. Deus abençoa a vida delas. Se você andar mais um pouquinho, você vai ver o exemplo de Raabe, que trai o seu próprio povo, acolhe os espias, se entrega nos caminhos de Deus, se converte a Yahvé, o Deus de Israel, e essa mulher entra na genealogia de Cristo Jesus. Deus abençoa a vida dela. Caminha mais um pouquinho, a gente se depara com o profeta Daniel.
E lá no capítulo 3, Nabucodonosor constrói uma estátua sua de 27 metros coberta de ouro. E diz a todo o povo daquele tempo, da Babilônia: todas as vezes que vocês ouvirem o som da música, vocês devem se prostrar essa imagem. E os amigos de Daniel falaram: não vamos se curvar de jeito nenhum. Nós devemos adoração somente ao nosso Deus. Ele diz: olha, se vocês não se curvarem, eu vou lançar vocês na fornalha agora, e ela vai estar 7 vezes mais quente do que o normal. Eles falam: cara, você pode deixar 15, 20 vezes mais, nós vamos morrer, de modo algum vamos negar o nosso Deus. E ele ora que lança os homens na fornalha. Ele fala: o que está acontecendo? Estou vendo, não jogamos 3 homens lá dentro? Por que eu estou vendo um 4º homem, semelhante ao Filho de Deus? Porque Jesus estava presente ali. E ele grita para aqueles homens: Medraque, Sadraque, Abednego, vem para fora. E diz o texto que eles saem ilesos. A única coisa que se queimou ali dentro foram as cordas que amarraram eles. Deus ainda liberta os homens lá dentro. Eles saem ali sem cheiro de fumaça, meu irmão, porque Deus veio com provisão. Deus protegeu a vida daqueles homens para mostrar para Nabucodonosor que é só um Deus que nós possamos confessar e adorar. Aí você vai para o capítulo 4, Nabucodonosor que conhece esse Deus maravilhoso. Nós vamos para o capítulo 6 de Daniel e vemos o profeta Daniel agora intimidado. Os sátrapas, os homens ali do governo da Babilônia, promovem uma outra lei. Sabiam que Daniel era um homem fiel, que orava a Deus 3 vezes por dia, e proíbe que fizessem orações a outro tipo de pessoa que não fosse ali os deuses da Babilônia, ao rei. Então eles armam uma emboscada para Daniel, mas Daniel dobra os joelhos e ora. Eles então levam Daniel e jogam ele na cova dos leões, e a gente sabe que Deus foi lá, fechou a boca do leão e preservou a vida do profeta. Aí a gente vai para o Evangelho e vê Jesus vivendo uma vida que trouxe escândalo para os fariseus e para os religiosos. Um Jesus se importando com a vida das pessoas. Um Jesus sempre ocupado em promover vida, em promover a dignidade do outro. Nós vamos agora para esse texto e vemos Pedro e João: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes nós devemos ser leais a Cristo Jesus, ao seu Evangelho, aos princípios da palavra de Deus, do que nos submetemos a alguma coisa que contraria a nossa fé. O texto de Romanos capítulo 13, que fala de autoridade, é interessante porque fala assim: toda autoridade é constituída por Deus, e a gente para aí. Mas ele diz: toda autoridade é constituída por Deus para. E essa palavra é interessante. A autoridade de Deus é constituída por um propósito. Deus levanta a autoridade para o louvor do que faz o bem e para punir o que faz o mal. Ou seja, a autoridade levantada por Deus é para promover justiça, amém? Para promover justiça. Quando a autoridade deixa de promover justiça, ela perde o princípio de autoridade. Esse é o que Paulo está nos ensinando ali naquele texto. Não é uma obediência cega, não é você submeter alguma coisa que contraria a tua fé em Deus, que contraria aquilo que você entende como correto, aquilo que Deus já revelou no teu coração. Deus não quer que você viva em desobediência a Ele, Ele quer que você submeta-se a Ele, como Martin Luther King nos seus dias precisou fazer. Biografia de Martin Luther King, ele diz uma coisa muito interessante quando ele é preso, naquela grande passeata, aquela grande marcha em favor da luta contra o preconceito. Ele conseguiu trazer muita gente, milhares de pessoas caminharam com ele naquele dia. Ele foi preso e 10 pastores brancos escreveram para ele, dizendo: olha, a gente entende até a tua motivação, mas você devia submeter as leis por enquanto, esperar aí que daqui a pouco Deus muda essa situação. Aí o Luther King começa a responder para os caras, e é uma carta extraordinária. Ele diz assim: olha, primeiro ele resgata as leis do próprio país deles, daquilo que Abraham Lincoln havia dito: todos os homens são iguais. Ele fala: nós já estamos esperando há muito tempo, estamos caminhando há muito tempo. E ele fala assim para aqueles homens: olha, não há nada de errado com uma lei de trânsito que manda você parar no sinal vermelho. Não tem nada de errado com uma lei dessa. Mas, no entanto, nós entendemos quando um carro de bombeiros vem a toda velocidade e ele começa a passar em todos os sinais vermelhos para poder socorrer vidas que estão vulneráveis, vidas que estão sob risco. Nós entendemos isso,
E ele diz: nessa hora há um incêndio sendo colocado sobre a vida dos negros dessa nação, e nós vamos com um carro de bombeiro ultrapassando todos os sinais vermelhos para poder trazer salvação para essas pessoas. Ele vai lembrar naquela carta aquilo que Sócrates dizia: uma lei injusta não é lei. Uma lei injusta não é lei. Tem que promover vida. João Calvino, o reformador, dizia: olha, nós devemos fazer todo o possível para aproximar as leis dos homens das leis de Deus, dos princípios da palavra de Deus. É a segunda coisa que essa comunidade respondeu naquela situação de opressão: lealdade a Cristo Jesus. Primeiro, com confissão corajosa, mas em segundo lugar, com lealdade à pessoa de Cristo Jesus. Em terceiro e último, meus irmãos, a igreja respondeu com unidade efetiva e genuína. Amém? Essa você pode falar para a pessoa que está do seu lado: unidade genuína e efetiva. Enquanto você fala, eu vou tomar água. Senão vocês vão ficar mandando aquele vídeo no Facebook, o pastor fica mandando repetir as coisas, né? Essa é a estratégia, a gente fala para poder tomar água também. Quando Pedro e João chegam e relatam para a igreja, olha, os líderes se reuniram, proibiram a gente de pregar o nome de Jesus, nos proibiram de falar do Evangelho. Eles relatam para a igreja, até voltando a resgatar o princípio da autoridade. Isso aqui é interessante, porque Pedro e João são líderes em Jerusalém. No entanto, eles relatam o que está acontecendo. A ideia aqui é de uma submissão mútua. Nós somos sujeitos uns aos outros. Sujeitai-nos uns aos outros, diz Paulo aos Efésios. Há uma submissão mútua. Nós devemos obediência a Cristo Jesus. Esse é o Senhor da igreja. Amém? Mas voltando aqui, eles então falam: olha, eles nos proibiram de falar do nome de Jesus. Imediatamente a comunidade é tomada do mesmo sentimento, da mesma paixão, e eles se unem em oração e clamam a Deus: Senhor, olha o que está acontecendo e venha com intervenção sobre nós. Capacita a tua igreja para falar com coragem, capacita o teu povo a pregar com ousadia, e vem com sinais e prodígios testificando a nossa palavra. A igreja se une e entende um sentimento de oração, clamando juntos, buscando a Deus juntos. Como a oração em unidade, meu irmão, é poderosa. Que efeitos extraordinários acontecem quando a igreja se reúne em oração, quando ela é tomada por esse sentimento de necessidade de buscar a face do nosso Deus. Se uma pessoa que dobra os joelhos e tem vida de oração gera impactos tão extraordinários, como homens que nós conhecemos, John Wesley, George Miller e tantos homens, imagine então, meus irmãos, uma comunidade inteira que se rende a Cristo Jesus e o busca. Atos, no capítulo 12, diz que Herodes prende Pedro e prende Tiago, irmão de João, e ele passa Tiago ao fio da espada e pretendia matar Pedro no dia seguinte. Mas o texto do capítulo 12 de Atos diz que a igreja se uniu e orou intensamente a Deus e clamou pela vida de Pedro. E diz que na madrugada Pedro estava ali sob a custódia de guardas, aprisionado ali no cárcere, e um anjo do Senhor entra naquela prisão. As algemas de Pedro caem, o portão da prisão se abre e Pedro vai e continua, e chega para aquela casa onde os irmãos estão reunidos. E nem mesmo os irmãos acreditam naquilo que está acontecendo. Olha, deve ser o anjo de Pedro. E Pedro entra e fala do milagre que Deus havia realizado. Deus me livrou no cárcere, mas porque a igreja entendeu a necessidade, uniu seu coração e clamou a Deus. Se uniu em oração. Nós, nesses dias, meus irmãos, estamos vivendo tempos complicados. A nossa sociedade está vivendo dias complicados. E a igreja, mais do que nunca, precisa aprender a orar. Nós precisamos até encontros de oração. Precisamos estar buscando a face do nosso Deus juntos. Como buscamos aqui na sexta-feira, não perca a oportunidade de estar orando com seus irmãos. Ore a Deus na sua casa, no seu quarto, conforme Jesus nos orienta, mas não deixe de interceder juntos. Que no nome de Jesus sejamos tomados por esse sentimento, e assim vamos com certeza experimentar mais e mais da graça de Deus. Vamos estar sintonizados com o coração de Deus, com o Espírito Santo, e assim com certeza Deus vem com intervenção sobre nós.
Mas o sentimento de unidade, ele vai ainda mais. Aquela unidade genuína, ela trouxe uma consciência comunitária, de partilha para aqueles irmãos, de modo que ninguém se considerava dono de coisa alguma que possuísse. Nenhum cristão daquela comunidade se deixou ser possuído pelas riquezas, possuído pelos seus bens, mas eles, por não serem possuídos, entregavam isso para o bem da comunidade da fé. Eles entenderam que estar em Jesus é melhor dar do que receber. Aquela comunidade se tornou extremamente generosa. Embora aqui possamos mencionar alguns equívocos dessa igreja, que houve um consumismo grande ali, e daqui a pouco eles começaram a passar fome e precisaram do socorro de outras igrejas, o que vale aqui é o sentimento de generosidade, meus irmãos. É uma igreja que se deparou com a graça de Deus, e porque se deparou com a graça de Deus, se tornou graciosa como o Mestre Jesus. Não se deixou ser dominada por coisa alguma. Como diz o pastor Ariovaldo Ramos, a gente chega para o Evangelho e fica pobre, porque nós não somos donos de mais nada. Tudo pertence a Deus, porque as Escrituras dizem que nós somos mordomos. Nós somos administradores daquilo que Ele nos confiou. E veja lá como nós vamos tratar com aquilo que é de Deus. Como nós vamos administrar as coisas de Deus. E sejamos sábios nesses dias para gerar um impacto tremendo na nossa sociedade, para responder com sabedoria para a nossa sociedade. Os resultados dessa igreja, diante da pressão, o texto vai terminar dizendo: olha, a graça de Deus estava sobre toda a igreja, não estava sobre os apóstolos, não estava sobre Pedro. Essa graça foi derramada, esse carisma foi derramado sobre toda a comunidade de fé. Amém? Sinais começaram a ser realizados entre eles, porque eles foram tomados por esse sentimento, e não havia necessitado algum meio da igreja. 5.000 pessoas não havia necessitados entre eles. Em toda Roma havia gente passando fome, havia miseráveis, mas no meio da igreja não havia ninguém passando necessidade, porque a graça de Deus foi derramada sobre aquele povo, sobre aquela igreja. Amém? Feche os seus olhos. Se nós tivermos essa capacidade de confessar o nome do nosso Deus nesses dias, se nós tivermos lealdade a Cristo Jesus e o servirmos de todo o coração, nos submetemos à sua palavra, nos submetemos ao seu evangelho, ao seu propósito para nós, se nós tivermos esse sentimento de unidade genuína, efetiva, porque o texto aqui, o verbo no grego aqui, quando eles vendem os seus bens, ele aponta para algo que foi repetido por várias vezes, por um longo período. Todas as vezes que havia necessitados, esses irmãos colocavam os seus bens em favor da comunidade de fé. Ou seja, Deus de fato trouxe um sentimento genuíno de unidade. Se nós fizermos isso nesses dias, meu irmão, não há inferno, não há diabo, não há nada que possa atrapalhar o teu crescimento. Não há nada que possa barrar e sufocar o nosso crescimento em Deus. E você vai ser um testemunho para as pessoas, vai se ver dentro de uma grande ironia, porque no meio da crise e da escassez, elas vão ver graça de Deus sobre a tua vida e vão ver você crescer. No meio da tribulação e da luta, você vai prosperar no Senhor, vai crescer diante dele. Vão ver graça e mais graça de Deus sobre a tua vida. Nós servimos ao Deus que faz brotar água do deserto, meus irmãos, que incentivou Isaac a ter ousadia, permanecer na terra de Gerar. No meio da crise, esse homem resolveu semear na terra, na escassez, e Deus trouxe uma colheita extraordinária para ele, porque ele aprendeu a depender de Deus. A igreja dos nossos dias precisa aprender a depender de Deus. E talvez Deus, na sua graça e soberana vontade, tenha permitido que adversidades e tempos difíceis venham, para que a gente possa aprender a colocar o coração nele. Você acabou de cantar e coloca os olhos nele, que você coloca a esperança nele, que você faça isso de maneira genuína nesses dias. Feche os seus olhos, sentado mesmo.
Jesus, tu és meu guia, meu protetor. Deixando o inferno mais vazio, Senhor.